O tempo passa, agora o relógio passa a ser nosso inimigo. A gente fica apreensivo porque o tempo normal de culto quase já foi, mas vamos refletir na palavra do Senhor, abrindo em Colossenses, carta de Paulo à igreja em Colossos, Colossenses 1, 27 a 29. Colossenses 1, de 27 a 29. Uma reflexão na palavra do Senhor nessa noite. Também nos preparando para a semana que se inicia. Alguma vez você já disse, ou você falou, eu fiz o que pude. Tudo que eu pude fazer, eu já fiz. Eu me dediquei ao máximo. Eu não sei, algum estudo, algum trabalho, alguma atividade que você tinha. Eu me esforcei todo o possível. Tudo que estava ao meu alcance, eu fiz. Talvez em algum momento você já falou algo do tipo. Quando a gente fala isso, é porque aquilo que você está empregando a força, ou atribuindo força, dedicação, é algo importante, muito importante. Então, quando você olha, me esforcei de todas as formas, quer dizer que aquilo ao qual você está dedicando, ele merecia aquela importância. Dá uma olhadinha, Colossenses 1, 27 a 29, esses 3 versículos. A quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. Que mistério? A saber o quê? Cristo em vós, a esperança da glória. A Ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Daqui a pouco mais alguns versículos. A palavra, no versículo 27 aparece a palavra mistério. Tem na sua Bíblia, não tem? Mistério? Tem aí? Tem, Elisa? Tem, né? Mistério. E qual que é o mistério? Cristo morando ou habitando nos gentios, ou seja, no não-judeus. Nós estamos estudando às quartas-feiras Romanos, e interessante como Colossenses ele se unifica com Romanos 9, 10 e 11. Lembra daquele versículo em João 1,11? Pois ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Os judeus da linhagem de onde Jesus veio não aceitaram ele como Messias. Mas os gentios, sem as leis, eles receberam a Cristo, aceitaram. Então, esse mistério que Paulo está trabalhando aqui é Cristo morando, habitando nos gentios, não nos judeus, mas também no não-judeus. Sabe o que Paulo está ensinando? Que Deus não é mais um Deus de exclusividade de um povo, mas Deus é acessível a todos. A todos aqueles que quiserem do Senhor, Ele atende. Ele está disponível. E o verso 28 fala, quando aparece assim, a fim de quê? Ou para quê? Há uma finalidade. Qual que é o finalzinho que você tem aí? A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Note que não é apresentado um homem perfeito para Cristo, mas em Cristo. Isso é importante a gente entender. Ou seja, o conceito de perfeição não está atrelado, relacionado a alguém perfeito em todos os seus procedimentos, atitudes, tudo que ele faz. Nossa, aquela pessoa, ela não tem uma falha. Não é esse o conceito de perfeição. Ou aquele que é capaz de agradar a todos, e principalmente a Deus. Não é essa a ideia do texto. Mas esse perfeito em Cristo significa que a perfeição não é uma perfeição aos nossos olhos, mas sob o aspecto de Cristo, dele. Então, a igreja não é uma cobrança assim contínua para que alguém tenha uma vida marcada pela ausência de erros. Tem que ser certinho em todos, não é dessa forma, mas da presença e da influência, que a presença e a influência de Cristo nos eleve para um conceito de perfeição na perspectiva dele, do Senhor. E essa perfeição não está condicionada à ação do homem, mas condicionada à presença e ação de Cristo no homem. É ficar mais parecido com Ele, o que Romanos 8, 28 e 29 fala. Conforme a imagem do seu Filho, mais parecidos com o Senhor. Uma lição que nós temos aqui, igreja, nessa noite, é preciso entender que fora de Cristo não há salvação e fora de Cristo não há transformação real de vidas. Não há.
E eu, quando atendo pessoas no aconselhamento, isso deve ser dito. Alguns vão procurar pensando que é uma terapia, é um afagado ego, e há um certo momento, a gente não precisa ser grosso para isso, jamais. Mas a gente tem que ser claro e nítido em dizer para a pessoa que está buscando, se é um não cristão, que a única forma real de transformação é lutando com o seu eu e devotando o seu coração a Cristo, aquele que morreu e te salvou. É a única forma de transformação. Não há salvação ou transformação de vida a não ser por Cristo. Então é preciso muito cuidado com grupos que apresentam obras de caridade, filosofias, pensamentos. A gente tem hoje nas redes sociais, na televisão, muitos pensadores, falam bonito, né? Tem uns livros assim, chama atenção pela capa, olha, parece algo maravilhoso, umas frases que você fala, que bonita essa frase, mas Cristo está no centro? Não. Muitas vezes o homem está no centro. Fala muito sobre o amor, usam até o nome de Jesus com uma extrema facilidade. Já notaram isso? Dando o exemplo dele. É um amor que pode ser provado em relação às atitudes com o próximo. Tudo até muito bonito. Mas a Bíblia fala da necessidade dessa confrontação. Eu estou trocando de Senhor no meu coração. A Bíblia mostra, sim, um amor provado em relação a Cristo. Eu não sou melhor, eu não sou perfeito pelo que eu faço, mas pelo que Cristo faz em mim através da minha vida e em minha vida. No verso 29 que nós lemos, Paulo fala que ele se esforça. Para isso eu, o quê? Como está aí? Me esforço ou trabalho. Alguém tem tradução diferente? Como? Me afadigo. Há um empenho aí, lutando de acordo com a sua eficácia. Ele se esforça, ele se afadiga. Paulo fala desse esforço dele. E veremos nos próximos versículos por quê. Continua com os seus olhos Colossenses 2, e nós vamos até o versículo 7. Por que ele se esforça? Verso 1 do capítulo 2. Pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia, e pelos que ainda não me viram em pessoa, para que o coração deles seja o quê? Animado. Paulo emprega esforço para que eles se animem. Continuando, estando vós unidos em amor, enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus em Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas. Nossa, pastor, o que é isso? Vamos chegar lá. Talvez alguns já tenham na sua Bíblia uma tradução. Verso 5. Pois ainda que meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. De que forma? Arraigados, edificados nele, confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações ou de ações de graças. Igreja, no versículo 1, Paulo declara a sua dedicação para com os colossenses, laodicenses e pelos que não conhecem ele de presença fisicamente. E no verso 2, nós temos 3 motivos básicos para o esforço de Paulo. Por que ele se esforça? Primeiro, você consegue enxergar no verso 2 aí? Um coração confortado e vinculado juntamente em amor. Ele usa de esforço. Sabe qual é a ideia de vínculo? Sabe que aquele elo da corrente? Um elo junto com outro. Você já tentou arrancar? É difícil. Só se for uma corrente fraca ou de plástico, tem às vezes, né? Mas a ideia dos elos de uma corrente é que não se arrebenta. A ideia... E Paulo se esforça para que a igreja crie esse elo, um com os outros e com Cristo. Por isso que ele fala de vínculo. Está ligado a essa ideia, juntamente em amor. Outro motivo de esforço de Paulo está no verso 2, tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, alicerce no conhecimento de Cristo, não em palha, não em ensinamentos fúteis, mas que, olha, vocês se enriqueçam no conhecimento do Senhor. E ainda num terceiro ponto dentro do verso 2, para quê? Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Por que Deus enviou Cristo? Ele chama isso de mistério. Eu, não valendo nada,
Lembra que ele fala lá em 1 Timóteo? Blasfemo, perseguidor e arrogante, Deus usou de misericórdia para comigo. Como compreender essa graça? Aliás, ele usa lá em 1 Timóteo 1, verso 12 seguintes, ele fala assim, a graça transbordou para comigo. A ideia de um copo que não tem que estar cheio. Como ele era tão pecador, a graça de Deus precisou transbordar. De tão indigno que ele era. Ele traz esse sentido aqui. Esse mistério de Deus em Cristo constrange. Por que vai me amar a mim, alguém tão pecador? Há uma condição para se conhecer ou compreender Cristo. E ele fala aqui, desenvolver o amor. Igreja, o que subentendemos é que a prática do amor, ou nós entendemos mesmo aqui no texto, é que a prática do amor vai nos conduzir para um conhecimento de Jesus. Paulo trabalha isso com a igreja. O amor abre as portas do amadurecimento espiritual. Uma outra lição que nós temos nessa noite, e isso mexe comigo e com você, as ações de amor nos fazem bem. Por isso que muitas pessoas que pedem perdão ou fazem uma reconciliação sentem uma paz inexplicável. Acho que todos já passaram por isso aqui, né? Enquanto você está lá remoendo, amargurado, aquilo te consome. Mas quando há o perdão, a liberação do perdão, uma paz inexplicável toma conta, e esse sentimento de paz, diz Paulo, também é conhecer o mistério de Cristo. Veja agora no verso 4. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas. Aqui há, igreja, uma referência ao movimento gnóstico daquela época. O que era esse gnosticismo? Um movimento que se destacava por combater doutrinas cristãs. Eles queriam derrubar as doutrinas cristãs. Então, esse grupo dos gnósticos, eles diziam que no homem está a sabedoria. É no homem que está a sabedoria. É no homem que está a ciência, o conhecimento. Aí, Paulo rebate no verso 3, ele fala assim, não, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência em quem? Em Cristo, no verso 2. Aqui é um contexto histórico muito forte. Palavras capciosas seriam, eu não sei se está assim na sua Bíblia, talvez, raciocínios falazes, palavras persuasivas, belos discursos, argumentos que parecem convincentes. Acho que a NVI, quem tem a Nova Versão Internacional, tem essa tradução. Argumentos que só parecem convincentes. São ensinamentos que, pelo modo como eram passados, muitas pessoas poderiam acreditar, sabe, palavras bonitas, uma boa oratória, combatendo doutrinas cristãs, mas ao mesmo tempo convencendo. E Paulo fala, cuidado. E o esforço dele, ele emprega o esforço para que as pessoas não caiam nesses falatórios. Ele usa a doutrina de Cristo. Tudo converge para ele. Cuidado com aqueles que se apresentam com palavras suaves, boas, com outras doutrinas que derrubam a doutrina de Cristo, da palavra do Senhor. Ele fala, por isso eu me esforço, por isso eu me dedico. Ele cita uma igreja aqui no verso 1. Qual o nome da igreja da cidade aqui? Igreja de Laodiceia. Lá em Apocalipse, não sei se você vai lembrar da carta à igreja de Laodiceia, não é a melhor das cartas. Ali existe uma igreja fria ou quente? Morna, é ela de Laodiceia. E o Senhor diz lá que ela é morna a ponto de vomitar, lembra dessa expressão? De rejeitar, de não aceitar. E Paulo fala que ele estava enfrentando, ele estava se esforçando pelos irmãos que estão em Laodiceia e aqueles que não viram ele em pessoa. Irmãos, quando ele lembra a igreja de Laodiceia, ele coloca isso em oração. Aliás, uma das características de Paulo é orar pelas igrejas. Igrejas lotadas não provam que estão cheias de Cristo. Vamos ficar muito atentos a isso. Igrejas lotadas não provam que estão cheias de Cristo, mas sim pessoas cheias de Cristo. Pessoas cheias de Cristo. Então, liturgia moderna, última tecnologia em sistema de som, variedades de instrumentos, tudo isso é importante, tem o seu lugar, mas não provam a presença de Cristo.
Mas a motivação de Cristo dá sentido a tudo isso. Notem, são coisas boas, as inovações, tudo pode ser bom, mas se a motivação for Cristo, a motivação não deve ser, eu vou naquela igreja porque lá canta da forma como eu gosto, ou porque lá os instrumentos são... há um perigo com isso, há um perigo. A motivação principal, primária nossa, é Cristo. Paulo trabalha isso com esses irmãos. Essa igreja de Laodiceia, por algum momento, ela começou a dividir seus interesses por outras coisas. A igreja de Laodiceia, por algum momento, começou a dividir seus pensamentos, talvez para outros ensinos, algumas coisas novas que estavam aparecendo. Essa capacidade de não se posicionar, Deus não aceitou. Por isso que ele fala, vomitar-te-ei da minha boca. Não é nem frio, nem quente. O que é isso? Capacidade de não se posicionar. Pode vir todo mundo, pode do jeito, enfim, o que vir nós estamos aceitando. Igreja, é uma lição para nós aqui nessa noite. Eu sou responsável pela temperatura da igreja. Quando digo eu, diga, você também tem que falar eu, não só eu. Eu e você somos responsáveis pela temperatura da igreja. E essa temperatura é medida não nos outros, mas como eu estou em Cristo. Note, essa temperatura não é por quantos instrumentos você toca, o quanto você sabe trabalhar numa outra atividade, em tal departamento. Paulo não está relacionando, olha, a igreja eficaz é aquela onde mais pessoas, cantam no coro. Não está relacionado. Temperatura de igreja está relacionada. Melhor a igreja é aquela que tem o maior número de alunos na escola bíblica. Não é isso que está falando. Temperatura da igreja se mede pelas pessoas que estão em Cristo. E Cristo está nelas. Isso é evidência. Tradição não evidencia a espiritualidade, mas o Cristo presente na tradição. É claro para nós isso? Essa igreja de Laodiceia, ela, em algum momento, ela dividiu o pensamento com outras coisas. Uma pergunta para nós nessa noite. Nós sabemos nos posicionar em relação à nossa fé? Com o que falamos, com o que fazemos? É uma pergunta para mim, para você. Nós sabemos nos posicionar? No verso 5, dá uma olhadinha. Aqui Paulo fala sobre alegria, né? Pois ainda que meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito. De que forma? Alegrando-me. E qual o motivo da alegria? Está logo em seguida. Ao ver a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ele não está se alegrando pelos ministérios que a igreja tem, tudo que faz, como atua. A alegria de Paulo é porque está vendo a ordem, a firmeza da vossa fé. Ele se alegra de ver pessoas que estão cheias de Jesus, cheias do Senhor, cheias de Cristo. Há uma alegria de Paulo que ele compartilha com a igreja de Colossos. Olha, essa alegria não está em número de pessoas, meus irmãos, não está nas obras que vocês fazem. Essa minha alegria não está no quanto de dinheiro vocês conseguem arrecadar. A alegria não está em tanto de milagres que vocês estão fazendo. Aliás, isso hoje ainda é uma evidência, né? Mas a alegria real está em manter Cristo ativo no coração. Essa palavra ordem, nós não precisamos abrir, o nosso tempo é curto, mas é a mesma palavra usada em Lucas 1:8, também a mesma palavra usada lá em Hebreus. Lembra quando Hebreus usa uma expressão que fala na ordem de Melquisedeque, que também foi um sacerdote? Essa ordem que aparece aqui no verso 5 é o sentido de responsabilidade, também é sentido de harmonia. É o sacerdote, quando fala lá da ordem de Melquisedeque, é o sentido de que o sacerdote entra no seu turno de trabalho para cumprir com as suas obrigações. O que Paulo está dizendo aqui? Pessoas com responsabilidades que prestam conta pelo que fazem ou pelo que são. Então ele fala, eu estou alegre, igreja de Colossos, irmãos da igreja, porque vocês estão cumprindo com o que vocês são. E o que é? Cristo está sendo visto em vocês. Esse é o significado da palavra ordem aqui. Quando ele fala, vocês eu estou vendo a vossa ordem, eu estou vendo a responsabilidade que vocês estão assumindo por serem cristãos. E isso alegra meu coração. Isso alegra. Nos versos 6 e 7, finalizando. Portanto, assim como recebestes de Cristo, Jesus o Senhor, também andai nele. Note,
Se eu receber Cristo como Senhor, eu também devo andar nele. Ele está agora fechando esse conceito. Arraigados, edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças, gratidão, abaixo a murmuração, abaixo a reclamação e em alta a ação de graças. Ao ato de receber Jesus, sim, como diz o verso 6, mas ao compromisso de andar com Ele. Assim como a árvore depende da raiz e a casa depende do alicerce, o cristão depende da sua fé em Cristo. Igreja, nessa noite, vamos tirar algumas lições rápidas aqui. O que nós vimos pincelando esse texto, eu diria até pincelando pelo tempo nosso. Há a necessidade de empregar esforço na caminhada cristã, isso é ponto. Há necessidade de se empregar esforço na caminhada cristã. Não é simples você assumir um compromisso de cristão. Às vezes a gente pode querer desanimar em projetos, a gente pode até desanimar em pensamentos negativos que podem querer incentivar a algo assim, não investir mais no reino. Não vale a pena, deixa que outros fazem. Isso pode querer tomar conta da mente. Para manter o ânimo aceso, eu creio que isso é importante para todos nós, pela palavra que nós vimos aqui, o apóstolo ensina o que para a gente? É Cristo que faz a obra. Igreja, é sempre importante relembrar disso. Eu sou só um instrumento. Só um instrumento. Mas que também parado não tem efeito. Por isso ele fala, eu me esforço, eu coloco empenho no instrumento que o Senhor pode usar, que é a minha vida. Segundo, desenvolvo o amor. Paulo trabalha isso aqui em Colossenses. O desenvolvimento do amor pode conduzir outros a Cristo. Sim, pode conduzir outros a Cristo. Terceiro, que eu me esforce. Me esforce para fortalecer a minha vida, mas me esforce para ter sensibilidade pelos outros que ainda não conhecem a Cristo. Que o Senhor veja esforço em nós, em mim, em você. E quarto e último, diga ao Senhor, eu desejo uma igreja com uma boa temperatura cristã, mas que eu tenha participação nisso. Que comece em mim. Essa temperatura cristã que é medida do quanto de Cristo há em mim e pode ser notado. Senhor, que o teu reino cresça, que a igreja se fortaleça, a começar em mim. Tem um cântico, né? A começar em mim quebra corações. E às vezes a gente quer cantar ou pensar mais alto assim, a começar no outro. Mas não, a palavra diz a começar em mim. Você pode orar ao Senhor? Feche os seus olhos, Senhor Deus, sensibiliza-nos nesta noite através da Tua palavra a nos esforçar mais pela causa, esforçar mais a viver a vida cristã, não só receber ao Senhor, mas andar nos caminhos do Senhor, como Paulo explica à igreja de Colossos. Livra-nos, ó Deus, de sermos mornos. Livra-nos, ó Deus. Que haja uma temperatura da igreja agradável ao Senhor, a começar em mim, cada um de nós, vivendo Cristo mais intensamente. Livre-nos, ó Deus, de achar que uma igreja aprovada pelo Senhor é uma igreja tão somente de atividades, de música ou de arrecadação de dinheiro. Não, essas coisas são boas, os instrumentos, tantas coisas boas que acontecem, mas sensibiliza-nos, ó Deus, de que o Senhor quer olhar para nós e ver compromisso com Cristo em nosso coração, acima de todas as coisas, compromisso com o Senhor. Então, que haja mais esforço em mim e nos irmãos que estão aqui, para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.